falei que eu vou falar da Casa 8 e vou desligar, fechar o grupo, fechar as redes sociais de vergonha, né? Fazer, agora pronto, não falo mais nada. Ai, ai. Mas é isso, sejam bem-vindas aí. Então, a Casa 8, Casa da Transformação, né? Eu, particularmente, é a casa que eu mais gosto, assim, a Casa 8. Eu tenho a Lua, tenho a Vênus, tenho Marte na Casa 8 e tenho Saturno também em Escorpião, que tem essas questões, né? E não à toa, na minha vida, assim, eu sou e fui cercado por escorpiões, que me ajudaram nessa transformação, assim. A mãe do Gustavo, ela é uma boa escorpiana e ela também fez parte, assim, desse processo, né? De transformação, assim, ela ajudou. Sou muito grato, assim, por ela, sabe? Tinha que ter sido do jeito que ela fez, assim. Tinha que ser um escorpião para me ajudar a transformar, do jeito que tava. Então, para quem está chegando e não assistiu as outras aulas, né? Eu fiquei muito feliz de conseguir conduzir vocês até aqui. Eu disse na reunião passada que a Casa 7 é um divisor de águas, no sentido de trazer para a gente essa maturidade de entender que a relação humana ela é essa oportunidade de lapidar, de crescer, de entender, de reconhecer a gente mesmo. E a Casa 8 é onde as transformações acontecem. A Casa 8 ela é muito profunda, assim, muito profunda mesmo. E ela é uma casa espiritual também. É uma casa de morte, é uma casa de renascimento, é uma casa de crise. E, e a gente vai falar disso, né? E aí, para quem está chegando e não pegou as outras aulas, eu venho trazendo aí, falando cada quinta-feira de uma casa astrológica e usando aí algumas analogias dentro da minha vivência, entendendo que esses conceitos que a gente tem no livro, que a gente tem na internet, eles são relativamente rasos, né? A magia da astrologia, para quem está chegando, ela está nela como linguagem. Linguagem para conduzir a gente nesses reinos internos nossos. E conduzir a gente nesse autoconhecimento, nessa magia de entender a gente mesmo. Mas é isso. Então, casa 8 também é a casa do sexo, né? E um monte de questões, assim. Casa 8 é a casa profunda. Então, vamos lá. Casa 8 é a casa que vai falar da intimidade humana, vai falar sobre quem a gente é de verdade e tal. E para começar a falar da casa 8 e aí para quem está aqui também não sabe disso, assim, esse ano fazem 13 anos que eu estou dentro de um processo de recuperação da dependência química. 13 anos, assim, de sobriedade, né? A gente fala assim. Então, esse meu processo de transformação começou lá atrás, 2010, 20 de dezembro de 2010. E aí, antes disso um pouco, para explicar a Casa 8, eu posso dizer para vocês que eu cheguei num estágio onde eu não conseguia diferenciar o que era busca por prazer, o que era necessidade física e o que era busca por destruição e o que era vontade de usar droga. Eu cheguei no estágio que eu não conseguia distinguir a diferença disso. Eu não sabia, não conseguia distinguir não conseguia mesmo assim. Eu saía com vontade de estar com alguém e no meio do caminho, quando eu via, eu não conseguia. E E eu vou pular as partes sórdidas, tá? Um pouco. Mas o lance, assim, é que eu posso dizer para vocês que eu cheguei num estágio, e esse foi meu fundo de poço, de não conseguir decidir a própria vida. Não consegui decidir. Não consegui falar assim, sim ou não. Perdi o poder de decidir a própria vida. Esse, para mim, foi o fundo de poço, assim. Quando eu me vi nesse estágio, eu falei assim, não, agora fudeu, né? Não tem outra palavra assim, agora, né? E aí, para falar disso, por que que eu tô falando disso, né? Porque a droga ou álcool, ou como eu já falei aqui, dentro desses dilemas humanos,
eles são soluções que se tornaram um problema depois. Então, o que eu posso dizer para vocês primeiro é que, assim, teve um bom período que eu vivi bem usando, bebendo e na loucura. Porque a droga e o uso foi a solução para minha humanidade. Eu usei isso como solução. Foi uma solução que depois se tornou um problema. Depois a compulsão, a obsessão e a destruição. E todos os vícios humanos, eles começam como uma solução. Então a pessoa começa a comprar para solucionar uma angústia, a pessoa começa a fazer sexo para solucionar uma angústia, a pessoa começa a trair para solucionar um vazio, uma angústia, a pessoa começa. Enfim, são vários hábitos, né? São vários hábitos. O resultado que é diferente. A destruição do resultado são peculiares. Mas a busca por solucionar um problema é a mesma. São dilemas humanos. Dilemas espirituais, na verdade. Então, a gente vai entender que quando a gente é pequeno e tal, a lua representa isso, a nossa família, a mãe, propriamente dito, ela supre a gente com tudo que a gente precisa, né? Essa coisa assim, vem, do, vem de quem exerceu esse papel e tal. E em determinado momento, ali para os 12, 13 anos, né, já pensando no primeiro retorno de Júpiter, a gente precisaria ser educado a conseguir se suprir, conseguir lidar com as próprias questões, conseguir lidar com as próprias carências, conseguir lidar com as próprias vontades. E, de alguma forma, algumas pessoas, a gente não tem educação para isso, acaba buscando isso no externo, suprindo isso com pessoas, lugares e circunstâncias. Isso é humano. Essa necessidade por algo, necessidade por atenção, necessidade por algo. E, na verdade, uma coisa saudável seria a gente conseguir suprir a nossa alma, conhecer a gente mesmo. Esse é a introdução, né? Casa 8. E aí a casa 8 também é uma casa que fala de religião. E a gente vai entender também que a religião, a palavra religião, ela vem do latim, significa religar, né? Religare, né? Religar. E religar a quê? O que é esse religar? Religar, como assim religar? Eu não tinha entendido isso assim. Né? Religar, religar como? Na verdade, aqui na Casa 8 a gente vai entender que fica nítido a nossa necessidade de reconexão. A Casa 8 vai falar sobre essa necessidade de a gente conseguir encontrar o nosso espírito, encontrar quem a gente é de verdade. E as religiões, os dogmas, propriamente dito, eles seriam um, um caminho para esse religare. Né? Então, a ideia é o seguinte, assim, então são culturas diferentes, caminhos diferentes para se chegar no mesmo lugar. Todas as estradas levam a Roma. Todas as estradas levam a esse despertar do espírito, que é essa reconexão, que é justamente conduzir as almas a um caminho de lapidar a si mesmo, de conseguir dar conta das suas questões, lidar com as suas carências, para conseguir encontrar e despertar esse espírito, ter essa paz, essa espiritualidade. Esse seria o ideal, né? E aí, por conta disso também, que a Casa 8 vai falar de poder. Porque como que a gente tem poder sobre o outro? Através da empatia, através da manipulação, através do controle, através do medo, através da posse, através da chantagem, através de todas essas amarras que também estão aqui na Casa 8. Então, a casa 8 ela revela tanto o lado negativo em potencial do ser humano, quanto o lado positivo quando ele consegue se desprender. E aí, voltando para o lance da história, né, desse processo, desse fundo de poço e tal,
eu tenho como herança familiar a, a confusão religiosa, né? Então, a minha mãe, ela foi de uma religião africana até meus 10 anos de idade. Depois, quando eu fiz 11, 12 anos, o meu pai, ele separou dela e ela virou evangélica, né? Então, jogou tudo para fora e tal, virou evangélica. E aí, na rua, eu tinha vergonha da religião dela, porque os meninos colocavam apelido em mim, todas essas questões. Depois, ela virou religiosa, virou evangélica, e a primeira empreitada dela foi tirar a televisão dentro de casa, falando que a televisão tinha um demônio e tal, né? Então, eu criei uma impressão de um Deus punitivo, assim. Depois eu frequentei a igreja dela, lá para meus 15, 16 anos. Eu tinha, acho que, brigado com uma namorada, estava meio assim, meio fragilizado. Emocionalmente, me inspirei lá na igreja, acabei me batizando também. E aí eu entendi que eu ia para o inferno, porque eu me batizei, não segui a igreja, fui viver o mundo, fui namorar e tal. E aí a ideia que eu tive, foi essa ideia que eu comprei na religião, é que quem batiza e não segue vai para o inferno. Eu tinha certeza que ia para o inferno. Isso não foi, eu não posso dizer que foi por conta disso, mas eu posso falar para vocês com certeza que isso ajudou muito eu acelerar o processo de destruição, porque eu vivi uma vida sem esperança, eu achava que para mim não, sei lá, para mim não tinha jeito. Não é que eu não acreditasse em Deus, eu achava que para mim não ia funcionar. E aí, com essas questões de casa 8 a Lua, Marte e tal, de casa 8, essa coisa da intensidade, da profundidade, de querer buscar uma verdade, querer buscar algo. E aí, o que eu quero dizer para vocês é que é o seguinte, assim, a casa 8 é um portal, é uma encantaria. A casa 8 vai falar sobre isso que não é dito, isso que não é falado, isso que não é explicado, mas a gente sabe que tem. A casa 8 é a casa desse segredo, desse mistério, dessa magia, desse encanto. A casa 8 também é a casa das bruxas, dos religiosos, dos encantadores, de serpente. Casa 8. Essa coisa assim da gente sentir na alma, assim, que existe algo além, só que a gente não sabe explicar. Casa 8. A casa dos chakras também. É a casa dessa profundidade. E a gente tem essa necessidade de ter essa conexão com algo além do que isso aqui. Uma outra coisa também da casa 8 é a intuição. Então, sabe aquela coisa assim de você conversar com a pessoa e você sentir que ela não está falando a verdade? Você sentir que ela tem alguma coisa errada ali? Essa intuição é uma bagagem emocional. Então, como que eu sinto a outra pessoa? Pelo que ela sente. Então, não é o que a pessoa fala, é a vibração que ela emana. O que ela está vibrando ali, o que ela está falando. Então, de alguma forma, a gente tem essa conexão com a gente mesmo e com o outro. Só que a gente também não tem essa educação. Daí, a casa 8 eu estudei também muitas outras religiões, né? Estudei muito, assim, eu precisei estudar. Eu tenho Saturno na casa 9 e Plutão na casa 9 para me conseguir me libertar desses dogmas, dessas crenças, eu precisei aprofundar o papo, assim, eu precisei falar assim, tá, então deixa eu ver o que tem aí. Né? E aí eu precisei, para me conseguir sair, eu tive que fazer isso. E a casa 8 é uma casa principalmente de perdão, auto-perdão. E aí, perdão sobre o quê? Perdão sobre a nossa humanidade. Perdão sobre reconhecer a gente, reconhecer quem a gente é, a gente conseguir se perdoar, se livrar dessas densidades para conseguir seguir. E eu vou falar para vocês que assim, não é todo mundo que consegue chegar nem passar da casa 8. Porque as pessoas elas ficam presas no medo, no que o outro diz, no que a religião determina. Ela meio que tem um livro que é lindo, que fala sobre isso, que é o efeito sombra. Esse efeito sombra ele foi escrito pelo Deepak Chopra, que é um médico indiano e está vivo ainda.
escreve bons livros nesse sentido de crescimento e de evolução, e ele escreveu esse livro junto com uma alcoolista dos Estados Unidos, esqueci o nome dela, e ela partilha a história dela, e ele traz principalmente que a nossa questão de evolução, ela não vem da gente negar quem a gente é. Ela vem da gente conseguir abraçar as nossas sombras, a gente conseguir reconhecer a nossa parte escura, porque todo mundo tem. É sobre isso. Assim. Então, estar vivo, estar nessa matéria, é lidar com as próprias sombras. Só que a gente tem medo das próprias sombras. E a gente tem a tendência em projetar no outro essas sombras. E aí, quando a gente projeta no outro, a gente se esconde da gente mesmo. Isso é assunto de casa 8. Então, todas essas falas, esses ritos, essas questões religiosas, elas vêm no sentido de tentar explicar para a gente, na medida que a gente suporte lidar com essas verdades, o que é isso. Então, tem um menino que ele falou assim, mas não existe inferno astral? E eu falei assim, na prática, não. Na prática, isso é mito. Porém, 30, a luz caiu aqui. 30 dias antes do nosso aniversário, o Sol passa pela casa 12 e ele nos lembra quem a gente é. É tipo assim, a sua essência, e você é lembrado ali um pouquinho antes do seu aniversário, se você está de acordo com quem você é, ou se você está muito longe de se realizar. E aí tem uma sensação ruim ou boa, dependendo do que você está vivendo. Se você estiver muito longe de quem você é, a sensação é ruim. E aí a resposta para essa pergunta é a seguinte: é, se a gente estiver muito longe da nossa essência, olhar para a gente é um inferno. Então existe inferno astral. Essa é a história do inferno astral. Que é quando a gente se olha e vê que a gente está totalmente contra a nossa existência, a nossa vida. E a Casa 8 ela fala um pouco disso, dessas questões, né? E é uma coisa assim tão enraizada. Eu vou arrumar essa luz aqui que está me incomodando. Um segundo. Então, aí tá tão enraizada e a gente não consegue, assim, sabe? Vamos lá. Então, voltando para a história, com essa questão de ter concebido um Deus punitivo, eu tinha certeza que ia para o inferno, e isso era uma crença minha, assim. Ninguém me falou essa parada assim, eu também nunca consegui falar para ninguém disso. Era uma crença minha. E eu lembro que teve um episódio na minha vida que me roubaram a moto. Eu trampava com moto e tal, né? Jovem, eu sempre gostei muito de moto. E me roubaram a moto ali em Cotia. Eu morava na zona leste de São Paulo e tal, roubaram a moto. Já estava nas minhas loucuras e tal. E, e eu vim de trem com a mochila, o capacete na mão. E a moto estava quitada e tal. Foi uma dor assim, aquela moto. E eu lembro que eu entrei na igreja da minha mãe, depois de muitos anos que eu tinha me batizado e tal. Sentei no fundo da igreja e chorei assim. E pedi perdão porque eu acreditava que a moto tinha sido roubada porque eu estava sendo castigado por ser um pecador. Eu tinha certeza disso, assim, certeza. Eu lembro que eu entrei na igreja, chorei, sentei lá no fundo, pedi perdão, não fiquei até o final e fui embora. Casa 8. Essa coisa enraizada. Isso é a parte espiritual, essa coisa enraizada, essa crença, essa, esse espírito, essa coisa que ninguém me falou, mas eu tinha isso. A Casa 8 também vai falar de questões ancestrais enraizadas dentro desse contexto.
E aí, dentro do processo de narcóticos anônimos, é engraçado, né? Tem tudo, como todas as estradas levam para o mesmo lugar. Em Narcóticos Anônimos tem o processo dos passos, que é um processo de recuperação, que foi através dele que eu iniciei esse processo de recuperação. Então tem o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo e tal. E para quem não conhece, os passos ele tem uma similaridade com as casas, com signos e tal. Então o oitavo passo lá fala assim: fizemos uma lista de pessoas a qual nós prejudicamos durante a vida e nos dispusemos a nos repararmos com ela. Então é um passo assim de você pegar, escrever uma lista das pessoas com quem você se relacionou e prejudicou. E aí eu fiz essa lista enorme e eu entendi na lista que é o seguinte, assim, todas as pessoas a qual me relacionei nesse processo de uso de droga, eu eu fudi a vida. É igual um rolo compressor, assim. A partir de mim mesmo. Depois da minha mãe e depois das pessoas que eu me relacionei, nesse sentido de exigir das pessoas o que elas não conseguiam dar para elas mesmas, nem eu conseguia dar para mim mesmo. Ressentido, magoado, então a pessoa não me dava, então tem aquela coisa assim desse ressentimento. Uma das situações, para ficar exemplificado isso, é a mãe dos meninos, a qual eu me relacionei, eu acreditei que se eu me relacionasse, eu ia conseguir parar de usar droga, e eu depositei no relacionamento e na mão dela a cura de uma coisa que eu nem sabia o que era, sem nem ela saber que tinha esse problema também. E na verdade, no meio do caminho eu me senti, que tem o lance do egocentrismo, eu me senti rejeitado. Então é como se, de alguma forma, eu culpasse ela pela minha destruição. E por sua vez, ela também, por se sentir culpada, acreditava que ela era responsável por eu estar me destruindo. E isso é muito comum na dependência química. A transferência de culpa e a transferência de responsabilidade, onde as mulheres se sentem responsáveis pela loucura dos malucos e vice-versa, se for mulher ou se for homem, e tem essa coisa dessa culpa, dessa crença. E isso é uma coisa que quando a pessoa põe dentro da cabeça dela, não tem quem tire. Isso é uma questão espiritual, porque é uma crendice, é uma crença limitante que está enraizada, está impregnada na alma da pessoa. Essa verdade tá instalada e não tem quem tire. Por isso que as religiões, vocês vão entender por que as religiões estão na casa 8, elas estão sempre ligadas a um rito de morte e de renascimento. Porque é simbolicamente um processo de eu conseguir me perdoar, de eu conseguir me libertar desse meu senso de culpa. E também a gente vai entender que foi por conta desse senso de culpa que muitas religiões têm o poder até hoje. E é daí que nasce a história do demônio, que é daí que nasce um monte de histórias que são histórias para manter a gente com medo. Com medo de quem? Da gente mesmo. Das nossas culpas, das nossas mazelas. Então você já é culpado, você é o pecador, você não presta. Muitas das vezes com discriminação, muitas das vezes com um monte de coisa. Então, existe um processo de uma abertura na psique que, que só a espiritualidade consegue tocar. Mas quando eu digo espiritualidade, eu quero separar a espiritualidade da religião. É importantíssimo que aqui na Casa 8 a gente consiga ter a cognição e a inteligência. Eu vou exigir isso de vocês, né? Que a gente consiga ter a inteligência de separar religiosidade e espiritualidade. É aqui que a gente divide. É por conta disso. Então, a religiosidade ela é dogmática. A religiosidade é do homem.
A religiosidade é um caminho escrito e desenvolvido por homens. Então, homens instruídos, né, por suas crenças, por suas questões, eles desenvolvem um caminho para o despertar humano e eles desenvolvem através disso uma religião, um caminho para chegar aqui. Só que com a nossa limitação humana, as pessoas elas ficam presas no caminho. E esquece para que é. É coisa de maluco, isso é coisa nossa mesmo. Fica presa no caminho, no dogma. Esquece do motivo daquilo e fica presa no dogma. E por que fica presa no dogma? Por conta da culpa. Por conta da rejeição interna. Por conta de não abraçar as próprias sombras. Por conta de não ter tido a educação de entender que a gente tem o nosso lado sombra. Isso é humano. Esse lapidar-se da nossa alma, esse lapidar-se do espírito, é o nosso objetivo de estarmos encarnados. E é aqui na casa 8 que acontece essa depuração. Então, assim, a gente tem inveja, sim. A gente tem raiva, sim. A gente tem medo, sim, muito medo. A gente é apegado, sim, às coisas. A gente tem ciúme, sim. A gente pensa mais na gente do que nos outros. A gente não é caridoso por natureza. A gente tem um monte de situações a qual a gente precisa primeiro tomar consciência para que depois a gente consiga transcender. E tomar consciência de quem a gente é, dói. E dói de verdade, dói na alma. É esse processo, dói na alma. Porque quando você reconhece que você é essa pessoa, não tem mais o outro para você culpar. Porque o lance que é assim, na minha vida, a culpa foi da minha mãe, a culpa foi da religião, a culpa foi de Deus, um Deus punitivo, a culpa foi do que eu ia para o inferno, a culpa foi de todas as pessoas que eu me relacionei, menos minha. Enquanto eu era vítima da vida e das minhas próprias sombras, eu permaneci preso. E esse processo de liberdade espiritual vem justamente a gente conseguir reconhecer, ter coragem de reconhecer, e a partir dali a gente se propor com a gente mesmo se transformar numa pessoa melhor. É isso. Então a Casa 8 ela fala sobre isso. Então, o que eu quero trazer para vocês, e quando a gente começa a estudar astrologia, que é um processo de maturidade espiritual, a gente acaba até ficando mais maduro e um pouquinho cético. Porque a gente vai entender que é assim, ó, os 7 chakras é um caminho de entendimento sobre as nossas questões pessoais, né? Sobre quem a gente é, sabe? Sobre a nossa força, sobre o nosso coração, sobre o nosso lado positivo, sobre o nosso lado negativo. E as religiões também. Então, quando a gente fala de Exu, que é tão, né, tem esse dogma, essa coisa e tal, né? Então, se a gente for pensar numa vibração, e aí, dentro desse contexto vibratório, ele é o que está mais próximo da nossa humanidade, e ele tem essa questão, assim, do sarcasmo, da ruindade, para alguns preconceituosos, por fazer a gente enxergar algumas verdades na gente que a gente não tem capacidade de enxergar, com essa coisa assim mais densa, essa densidade não fala sobre ele. Fala sobre uma parte nossa que a gente não assume. É sobre isso. E quando a gente consegue assumir, não tem tanto peso assim. Sabe? Enfim, casa 8. E aí, vê que maluco. Então eu fiz essa lista. E aí, tem como eu cresci dentro desse contexto, né? Eu já falei da Casa 4 aqui, eu não me senti parte da família e tal. E dentro desse contexto de quem eu era e das pessoas com quem eu me relacionei e acabei prejudicando, é, a minha relação com a família, dos meus pais e tal, da minha mãe, do meu pai principalmente, era uma relação de ganhar vantagem.
Era isso, assim. Eu aparecia quando era conveniente, quando eu queria alguma coisa. Desde sempre, assim. Então ia lá, agradava um tio, agradava o outro, lavava um carro quando precisava, falava alguma coisa que eles queriam ouvir e tal, mas na verdade eu estava arrumando um jeito de conseguir alguma coisa em troca. Esse sou eu, casa 8. É o poder, é a vantagem, é o que é o egocentrismo. E eu sempre fiz isso. Ou era festa, ou era para tirar uma carta quando era moleque, para me ajudar, ou para me ajudar. Uma coisa assim. Foi sempre esse movimento que eu fiz. E eu nunca parei para ouvir eles, nunca parei para conversar, para trocar. E dentro do meu processo de recuperação, eu falei para vocês desse lance da Casa 4, eu precisei escolher ter uma raiz. Porque é isso, assim. Então, a gente só consegue crescer quando a gente tem raiz. E eu precisei escolher ter uma raiz. E eu escolhi a raiz da família do meu pai. Assim, eu falei assim, tá, eu quero fazer parte, eu vou querer fazer parte e tal. E aí tudo certo. E aí, eles moram em Barueri, né? Eu morava aqui em São Paulo, tinha empresa na época, e, e aí estava afastado deles, depois desse meu processo de recuperação e tal. E o meu avô, ele era desenhista. E eu nunca tive assim muito contato com ele e tal, e ele ficou doente com uma doença autoimune. Engraçado, né? Que depois eu estava bem estudando astrologia nessa época, e ele tinha um aspecto de Marte em oposição a Plutão no mapa astral, que dá um aspecto de uma ação comedida. Então a pessoa tem a potência da ação e tem uma força que segura, então tem uma corda esticada ali, né, de oposição intensa, que tem a tendência a desenvolver doenças autoimunes, de autodestruição pelo excesso de energia represada. Isso daí a gente consegue ver pelo mapa astral também. E aí ele teve uma doença autoimune, foi para o hospital, ele também foi servidor público, então ele ficou no hospital do servidor público aqui em São Paulo, que é aqui na Vergueiro. E minha família é de Barueri, e eu estava próximo aqui, eu tinha escritório aqui na Moca, e aí eu vi no grupo da família, e ali eu vi uma oportunidade de fazer uma reparação comigo e com a minha família através do meu avô. Né? Eu falei, então, eu vou me inscrevi lá, falei pro povo, assim, eu vou ficar com o vô um pouco. Eles estavam revezando, falei quem poderia ficar com o meu vô. E eu falei, não, eu quero ficar com o meu vô e tal um pouco e tal. E ninguém falou nada. Aí eu peguei os horários de dia, que ninguém podia ficar lá e tal, acabei ficando. E foi assim dias lindos, assim, sabe? Porque o meu vô ele contou a história dele para mim, assim, eu não tinha parado para ouvir. Então ele contou assim, ele estava já bem debilitado, ele contou assim que ele trabalhava em alguma cidade do interior de Minas Gerais, construindo ferrovias. E que o patrão dele era um português e usava suspensório. E a vida era muito miserável. Aí eu pensei, você era escravo, né, vô? Não falei, eu falei, você era escravo e estava esse golpe aí. Eu falei, tá bom, tudo certo. E aí ele falou assim, a vida era muito miserável. E aí chegou o um momento que tinha alguns parentes que já estavam aqui em São Paulo, a gente meio que fugiu, veio no trem e veio embora para cá. E aqui em São Paulo, eu trabalhei na prefeitura. Primeiro eu trabalhei na Draga. Eu falei, o que que é Draga? Eu falei assim, Draga foi uma máquina que veio da França e que ela é uma máquina grande e ela come a terra e ela foi usada para tornar o rio Tietê e Pinheiros retos, porque eles eram. Então passava a draga no meio, comia a terra e fazia com que o rio tivesse uma direção reta. Né? Essa era a draga, ele trabalhava nisso. E ele falou assim, tinha que nadar muito bem, porque às vezes a manutenção era debaixo do rio. A gente mergulhava e tal, e fazia a manutenção e tal. E eu não sabia por que tinha esse ditado, né? Você come igual a draga. Foi aí que eu descobri. Eu falei assim, entendi. A draga. Que legal. E aí, tudo certo. E é engraçado, assim. E aí ele estava numa fase bem debilitada. E eu posso dizer para vocês, assim, que dá para perceber quando a pessoa vai morrer. Dá para saber. Quem conviveu já com alguém que está fazendo essa passagem, a gente sente, percebe no olhar, na fala da pessoa.
é coisa de maluco, assim, mas percebe, assim, é nítido, sabe? E aí eu lembro que ele começou meio que delirar, assim, um pouco, e aí lá no hospital vieram os evangélicos e tal, e eu até arrumei meio com uma briga, assim, com os evangélicos, porque ele estava lá bem debilitado, a mulher fez, a gente pode fazer, cantar um hino? Eu falei, pode. Tava só eu lá e meu avô. Eu falei, e aí, vô, tudo bem? Eu falei assim, tudo bem, deixa. E ela falou assim: agora é a hora de você aceitar Jesus, você aceita, aproveita, como se fossem os últimos instantes, assim. Eu falei: não, para, chega, pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora, chega. Eu achei uma afronta, assim, sabe? Porque também estava emocionado, né, com a passagem dele. E aí, tem duas coisas importantes, assim. Numa das passagens de turno, eu passei por meu tio no elevador. E meu tio também estava emocionado e tal, e ele falou assim para mim assim: eu não sei o que você está fazendo aqui. E eu não respondi, porque eu tinha entendido assim que a família estava meio, né? Que eu apontei, eu não contei as partes todas para vocês, não vou contar todas, tá? Mas eu sabia que a família estava meio atrapalhada comigo, assim, tinha motivo. E aí o que que acontece? Ele virou para mim e falou assim: por que você está fazendo aqui? Aí eu falei assim: não, vou ficar com o voo. Ele falou assim: você veio aqui para desafiar a gente? Você veio aqui para quê? Para tripudiar, para dar risada da gente? A gente não está entendendo por que que você está aqui. E aí eu não respondi. Eu entendi que também tinha uma carga emocional ali, né? Que estava emergindo. E tinha ressentimento por detrás, né? Casa 8. E eu entendi isso e fui embora. E aí eu lembro que também meu avô contou a vida dele bastante, assim, foi importante para mim, assim, saber da minha raiz, saber da onde ele veio, por que que ele veio. Contei para ele que eu estava terminando o curso de astrologia e ele ainda brincou, falou assim, isso aí é tipo cartomante ou macumba de gente rico, né? Eu já ouvi falar. Eu falei, não, vô, mas tudo bem, deixa assim, tudo certo. Então. E, e aí, quando ele fez ele estava bem, ele maior que eu sou baixinho, né? Eu tenho 1,85 m, minha família, do parte do meu pai, é bem alta, assim. Tem um tio de 2,10 m e tal, meu avô era maior que eu. E ele estava bem sentindo dor, assim, reclamando de dor, assim, bem ereto na cama, assim, sabe? E no dia que ele faleceu, ele virou de lado, assim, e como quem diz assim, eu não quero mais, desisto, não vou mais lutar. Assim, ele mudou a postura dele, assim, sabe? E ali eu percebi, assim, falei assim, eu vou estar indo embora. E aí ele morreu, foi na passagem, no outro dia, né? Numa passagem de turno. E tava eu e esse meu tio, que a gente deu uma enroscada assim e tal. E aí todo o trâmite, né? Eu vou morrer, eu ligo para um, liga para outro e tal. Meu tio tava fumando muito cigarro, na época eu já tinha parado de fumar. E aí o corpo desceu, e aí tinha que fazer o reconhecimento do corpo para poder fazer o translado do corpo para o outro cemitério que era lá em Barueri, que não era aqui do município. E a enfermeira me chamou, que eu estava mais perto, e falou assim: ó, vocês precisam reconhecer o corpo, né? E aproveita e põe ele na maca, porque ele vai fazer o translado, né? Pro cemitério e tal, né? Tinha que puxar, pegar ele na maca assim e colocar lá. E ela pediu para ver se a gente não podia fazer isso. Ela falou assim: mas a gente tem que fazer isso? Ela falou assim: não, já, né? Adianta aí, vamos, né? Já aproveita, já faz, né? E ele estava bem emocionado, né? Tinha acabado de morrer e tal. Mais os meus tios do que eu. E aí eu fui lá fora, meu tio tava lá, falou, tio, ele falou, fala, precisa reconhecer o corpo do vô lá e a gente precisa mudar ele de lugar e tal. Ele falou, o quê? A gente tem que fazer? Ele fez a mesma pergunta, a gente tem que fazer isso? Eu falei, então, a mulher lá que tá chamando a gente para reconhecer e fazer isso e tal. E aí a gente foi lá, ele tava na cama, né, na maca lá e tal, com o lençol, e aí a gente pegou ele com o próprio lençol, a enfermeira tava junto, ajudou, e pôs ele na outra maca, enfim, foi um negócio desse. Só que aí, eu e meu tio tava emocionado, e a gente segurou, levantou ele assim, era pesado, e para não olhar para o corpo, não olhar para o que estava acontecendo, a gente se olhou, assim, sabe? Bem no olho, assim, sabe? A gente fez esse movimento assim de se olhar e tal. E a gente chorou junto, assim, sabe? E naquele momento assim,
depois a gente se abraçou e eu me senti parte da família, assim, eu me senti perdoado, assim, sabe? Eu me senti pertencente. Naquele dia, assim, naquela passagem, eu me senti pertencente. E assim eles me trataram também. E de lá para cá, eu escolhi fazer parte da família. E eu sou primogênito da minha geração, e foi importante para mim, assim, sabe? Foi um divisor de águas, assim, dentro desse contexto, assim. E, e aí depois eu comecei a fazer parte, começaram a me tratar com respeito e tal, e foi muito legal, assim, ter essa simbologia através desse processo. E aí, o que eu estou tentando transmitir para vocês sobre a Casa 8 é que todos os caminhos que falam desse desenvolvimento humano, eles vão falar sobre a gente conseguir morrer e renascer. Não tem como não fazer isso. Isso é maturidade espiritual. E a gente pode fazer isso através de um dogma, através de um ritual, ou a gente pode também fazer isso sem nada externo, sem nenhum ritual. Porque, na verdade, o que eu estou falando para vocês é que, assim, não é sobre a vela, sobre a alegoria, sobre é, a questão da igreja, o que pode, o que não pode. É sobre a nossa verdade, sobre eu ser verdadeiro comigo mesmo, sobre eu conseguir bancar e ser digno de mim mesmo. E as religiões, os dogmas, eles são o caminho para que eu tenha essa educação. Então, quando fala de buscar a espiritualidade, é ter uma educação. A busca por espiritualidade é uma educação, gente. Educação espiritual, educação da alma. A gente se educa, a gente educa a nossa alma. A gente vê essa aqui é a vontade, mas nem toda vontade é para ser feita. Aprendi isso depois. Isso aqui é desejo. Tá, nem todo desejo é para ser feito. Aprendi depois isso. E essas vontades, esses desejos estão aqui também na casa 8. Sexo, desejo, vontade, intensidade, a busca por verdade, a busca por sentir a vida. Que na verdade a gente vai entender que assim, esse mundo aqui, ele é superficial. Existe uma verdade mais profunda. E essa verdade mais profunda a gente sente nos extremos. A Kundalini, o Tantra, que também fala dessa energia sexual e fala dessa vitalidade, dessa energia geradora nossa, também vai falar desse prazer, dessa busca. E os estudos do Tantra, não sou especialista nisso, também vai dizer da nossa educação sobre alcançar o nirvana através da manipulação dessa energia do sexo. Não no sentido depravado, mas sim no sentido sacro. É onde isso vira um sacramento. E vários outros caminhos, entendendo que assim existe um processo de limpeza, e essa limpeza vem através das nossas emoções, sobre o que a gente sente. E para cada um vai ser um caminho diferente dentro desse contexto. E aí, eu anotei aqui para não esquecer. Para não esquecer, é o seguinte, assim, eu estava esperando a gente chegar até aqui, né? Até a casa 8, porque eu acredito que precisava chegar aqui, ter essa maturidade espiritual para a gente conseguir falar de outras coisas, né? E aí, eu quero fazer um convite para vocês, agora que a gente pode, de um workshop que eu vou fazer no dia 10, que vai ser uma aula sobre a alma humana. Uma aula sobre os aspectos da Lua no mapa astral e sobre reconhecer a alma humana. Porque através da Lua e através dos aspectos do mapa astral, a gente conhece tanto a nossa alma quanto a alma humana das pessoas. É através dali, dessa intensidade e dessa abertura que a gente sabe quem é a pessoa. A gente só vai descobrir quem é a pessoa de verdade quando a pessoa está no extremo, quando a pessoa está com risco de morte, quando a pessoa está com poder,
quando a pessoa está com medo de perder alguma coisa, ou quando a pessoa acha que vai ser traída, ou quando ela está se sentindo ameaçada de alguma forma. Todas as histórias vão contar sobre isso. E essa busca por dignidade, essa busca por evolução, por crescimento espiritual, é a gente ser capaz de ter dignidade independente de. Isso é uma verdade que precisa buscar, que é essa coisa assim de conseguir alcançar a maestria sobre a gente mesmo. É ser mestre da gente mesmo. É esse o resultado da Casa 8. Então, depois que eu morri e renasci, depois que eu enxerguei as minhas sombras, depois que eu me tornei uma pessoa melhor, eu posso dizer para vocês com certeza que hoje eu sou mestre de mim mesmo. Eu controlo as minhas vontades. Eu controlo os meus desejos. E eu não sou mestre porque eu aprendi sobre mim. Eu sei o que é o abismo, eu sei o que é a morte. Eu sei, tem a minha mãe, ela é evangélica até hoje, e ela sempre falava assim do vale da sombra da morte, que tem na Bíblia, né? Que o vale da sombra da morte, que o vale da sombra da morte, é... eu sei onde é. Eu sei o cheiro que tem. Eu passei lá, entende? E ele não tá fora, ele tá dentro. Tá dentro. Eu sei onde é. E eu escolhi sair de lá. E a gente só consegue sair através da escolha. E aqui existe uma lei que ela é soberana, que é o livre-arbítrio. Então, a Casa 8 também vai falar de dívidas, de karmas, no sentido do controle sobre pessoas por benefício próprio. Então, quando eu toco a outra alma humana e tem essa inteligência de conseguir fazer chantagem pela crendice, pelo medo, pelo mito, pela fé, e controlo ela para o meu benefício próprio, eu estou violando uma lei, que é a lei do livre-arbítrio. Porque se eu tenho o poder de manipular, de tocar a alma de outra pessoa, eu preciso ser digno, isso eu acredito hoje, para conseguir lidar com as minhas verdades e superar as minhas vontades e os meus desejos mais egóicos e ser honesto para com o outro e conduzir ele para a liberdade dele, se ele quiser também. Porque se ele não quiser, eu não posso fazer nada. Então tem essa coisa de respeitar o outro. Também está aqui na Casa 8. E a Casa 8 também é uma casa que vai falar sobre todas essas memórias. E aí a gente pode pegar ali, só para finalizar esse lance da Casa 8, aquela lei hermética que fala que o todo é mental. Então, a gente, através da nossa mente, a gente é capaz de criar espectros, espíritos. A gente tem força, o nosso desejo tem força. O ritual vai falar disso. Então, o que é o ritual? É o direcionamento de uma vontade, o direcionamento de um desejo. A religião também faz um ritual. O que é um ritual? É aquele rito sagrado, né? Ou um ritual de bruxaria, ou um ritual que seja. Que, na verdade, ele tem muito mais a ver com a gente conseguir direcionar um desejo, uma vontade, do que com o que está externo. O externo ele é alegoria para se chegar nesse caminho. Como uma vela, como uma oração, como um jejum. Tem muito mais a ver com a gente mesmo, com a nossa alma, com o nosso poder pessoal. Que depois que a gente morre e renasce, a gente encontra o nosso poder. A gente perde o medo do escuro, do nosso escuro. E a gente consegue também entender o escuro das pessoas. Porque a base de todos esses defeitos de caráter, que é visto na Casa 8, é o medo. E todo mundo tem medo. Porque ninguém está seguro aqui vivo, gente. É isso. A nossa alma não está segura aqui viva. Isso aqui é um desconforto. A matéria é um desconforto. A matéria estar viva é um desconforto, não tem segurança, não tem nada que garanta isso. E esse medo faz com que as pessoas
ajam de forma... Tem uma música que eu ouvi, um rezo, né, que eu ouvi esses dias, e eu não lembro que ela está falando em castelhano, mas ela fala assim, meio que fazendo uma súplica, né? Para quem ela acredita assim, ela fala assim: perdoa eles, perdoa a gente. É, eles estão buscando poder ao invés de amor, só que eles não sabem. É sobre isso, entende? E tem um resultado isso, né? A busca por poder, a busca por segurança, a busca por controle, a busca por afeto, por carinho, porque a gente se sente seguro pelo conforto do outro, pelo amor do outro. Por que que trago meu amor em 7 dias, né? Tem essas coisas também, né? Que é justamente abusar dessas leis. Acreditar que você pode mexer com o livre-arbítrio do outro. Acreditar que você tem esse poder. E aí, para não deixar de falar disso, a aula é uma aula especial sobre os aspectos da Lua. Então, a gente vai passar por todos os aspectos da Lua. Lua, oposição a Vênus, que tem o lance da pessoa ser muito sugestionável, né? Não ter dificuldade de falar sim, quer dizer, ter dificuldade de falar não. Uma alma bondosa, quando é o sexto. A gente vai passar por todos os aspectos e vai ser um dia só de workshop, que eu não tenho, eu acho que um dia resolve, então é um dia para falar da alma e dessa profundidade da Lua. Vão ser aí 3 horas, 3 horas e meia, na terça-feira, numa terça-feira, dia 10, das 19 horas até mais ou menos umas 10, 10 e meia. A gente grava também. Vai ser nesse jeito que a gente está falando aqui, mas com esse foco no segredo das almas. É o nome desse workshop aí. E para vocês tem um preço diferente. Assim, o preço normal que eu ainda vou lançar na internet depois de lançar aqui, eu vou lançar lá. Lá eu vou cobrar R$ 124 por essa aula, e para vocês que estão aqui, o valor vai ficar 88, que é esse contato que a gente tem junto aqui, a gente tratou, tá? Para vocês que estão por aqui. Depois da reunião, eu vou colocar no grupo lá, tudo certinho, explicado o que é o cartaz, o nome, o dia, o horário e tal, e como fazer a inscrição. Também vou tentar fazer um grupo curto, as vagas vão ser limitadas, porque senão eu não consigo alcançar todo mundo dentro desse contexto aí. E vai ser bem legal, tá? Fica o convite aí sobre isso. E aí, voltando para a casa 8, que não está muito longe da alma, da lua, e por isso que eu estou falando disso agora, eu acho que é isso. Eu acho que eu abordei tudo da casa 8, né? Não dá para... Acho que eu fui bem intenso, bem profundo mesmo. A casa 8, ela fala sobre isso. E o signo que está na casa 8, ele vai falar dessa roupa que essa casa 8 funciona, como ela funciona. O planeta que tem na casa 8, dependendo, ele vai direcionar a energia para cá, e depende dos aspectos e tal. Então, a casa 8 também é uma casa de perturbação, é uma casa da pessoa não conseguir lidar com a própria verdade, nem conseguir lidar com a mentira dos outros. É uma casa de extremo, porque a pessoa tem essa coisa assim de levar para o extremo, de querer resolver, de querer buscar essa verdade, só que muitas vezes não sabe. Enfim, a Kundalini, que é essa energia criadora, também está na casa 8, que é essa coisa, né, de buscar essa força, porque essa força que a gente tem no eu sou, ela só aparece depois da casa 8. E aí a gente vai entender que a maioria das pessoas, elas são sugestionadas, elas são levadas pelo medo, pelos dogmas, pelas crendices. E decidir a própria vida é ter essa energia geradora, que é a Kundalini também. Enfim, é a casa dos tambores, né? E aí, para resumir, a casa 8 tem uma parada que é muito louca, assim. Tem várias, né? Várias. Eu poderia ficar aqui, eu adoro casa 8. Nossa, eu gosto mesmo. Mas é o seguinte, assim, tem um conto, eu nem sei a origem dele, que é da África, que diz que é o seguinte, assim, quando uma mulher na tribo lá ficava, engravidava de alguma forma, as iabás, né, as mais velhas da tribo, assim, se juntavam, intuíam uma música, né, e traziam, materializavam nesse mundo espiritual a música daquela criança, né? A música para ser tocada no tambor e para ser entoada ali. E aí, durante a gravidez, todas as complicações que tinha ali,
qualquer coisa que acontecia, juntava-se o povo no meio da tribo e cantava aquela música para aquela criança, para ajudar ela a trazer, a encarnar, para ajudar ela a vir para esse mundo. Então, a música dela vinha dando esse gingado, assim, sabe? O tambor, assim, muito, muito legal. E na hora do parto também, né, enquanto estava lá acontecendo, o povo da tribo estava tocando música da criança e tal, e ela né, para ter esse toque, assim, sabe? Essa coisa do Ijexá, né, de trazer essa força. E assim, essa música era cantada nas fases da criança, né? Depois que nascia, de passagem de ano, de passagem desse crescimento, assim, primeira, segunda, terceira infância e tal. E no sentido de trazer ali a alma da criança, assim, a verdade dela, na verdade. E aí, em determinado momento, assim, ali na fase adulta, quando essa criança, que já era um adulto, cometia algum erro, e aí tinha um julgamento, assim, sabe? No nosso olhar aqui, né? Julgamento, ela errou, né? Vamos... Nessa tribo, eles não julgavam, não. Eles chamavam a pessoa, por meio da tribo, não estava todo mundo, assim, que tinha errado, né? Tinha falhado, tinha feito alguma coisa que era muito ruim, tinha roubado, alguma coisa assim. E eles chamavam ela por meio da tribo, assim, e em voz alta, eles cantavam a música da pessoa. No sentido de lembrar para a pessoa quem ela é de verdade, a essência dela. Lembrar que ela não é aquele erro dela. Ela é muito mais. É a essência dela. E aí aquela música tocava assim para lembrar a pessoa, assim, ó, essa aqui é você. Essa é a sua música. Isso é casamento. Isso é magia. Isso é, isso é ritual. Isso é conduzir a alma, o despertar. Como a gente também tem o poder de conduzir a alma para uma prisão. Isso é casa 8. Né? Enfim. E aí eu combinei, casa 8, eu combinei o seguinte com a Glória. Eu combinei de abrir, em vez de eu falar do signo de cada um, mas é legal vocês falarem se o signo, assim, mas em vez de eu falar do signo de cada um, igual eu fiz outra vez, né? Cada um fala o signo, eu ia respondendo e tal. Eu queria abrir rapidinho para a gente falar um pouquinho, tirar as dúvidas, a gente trocar, se eu puder responder, se eu puder alcançar, e aí ver se a gente consegue. E aí, como é que a gente faz isso? Quem vai falar primeiro? Eu acho que é melhor no chat, né? Ou se levanta o dedo, se alguém quer falar, né? Se alguém quer falar alguma coisa. Quem quer falar? Como é que faz? Abre o microfone, vocês mesmo lá, abre. Eu que escolho quem vai falar? Eu, a Cris. Fala, Cris. Boa noite, pessoal. Então, Rodrigo, eu estou aqui numa dúvida, de uma casa vazia, uma casa 8 vazia de planetas. É Sagitário que está na casa 8, mas ela é totalmente vazia, não tem nada. E eu tenho um estélio, né, na casa 7. E, então, isso me deixa assim, uma dúvida, porque tudo isso que você falou, eu acredito, é dessa forma que eu vivo, entendeu? É, é isso. Você pode me tirar essa dúvida? Sim, com certeza. Obrigado, viu, Cris, por estar junto aí. Nada. É, casas vazias, assim, a gente vai entender que, assim, quando a casa é vazia, a gente vai olhar o signo que está na casa, no caso, o Sagitário, e vai levar esse olhar para o regente do signo. Então, no caso, Júpiter, né, que rege Sagitário, a casa que ele está é a casa onde esse assunto da casa 8 tem relevância para a pessoa. Então, quando a gente tem casa vazia, não é porque ela não age. Vai dizer que ela age em uma outra casa com essa intensidade, com essa verdade. Então, a casa 8 da leitura do mapa astral, vai falar para a gente assim, resumindo, né, essa história que eu falei, então, assim, qual que é o símbolo da casa 8 no mapa astral? A casa 8 vai falar como funciona a crença e os dogmas dessa pessoa, como que ela lida com essa parte espiritual.
Casa 8 é isso. Então, Sagitário. Quem tem Sagitário na casa 8 tem um lance assim de uma busca muito grande. O Rodrigo acabou de cair, eu não escutei nada. Agora eu voltei. Entendi. Tu sabe que eu sou meio assim, né? Tá tudo Então, bem. caiu e eu fiquei doida, porque eu queria justamente entender isso. Tá bom, vamos lá, vamos lá. Por favor, desculpa aí. Mas é o seguinte, casa vazia, a gente vai olhar o signo que está na casa e vai buscar o regente desse signo para entender como é que funciona aquela casa. Então, no caso, Sagitário, o regente é o Júpiter, e a casa que ele está é onde o assunto dessa casa 8 está desenrolando. E aí, no caso, o que eu estava explicando é que, assim, o que, que é a casa 8 no mapa astral? Ela vai simbolizar como funciona a crença, o dogma e como a pessoa lida com a religiosidade, com a espiritualidade, como que é essa passagem de morte e renascimento da pessoa. E aí, como tem Sagitário, vai indicar que você tem um lance assim de ser uma buscadora da verdade, uma necessidade de ir além dos horizontes, de saber o que tem por detrás das crendices. Então, naturalmente, Sagitário na casa 8 tem um lance assim de uma dificuldade de acreditar em qualquer coisa, porque a pessoa quer buscar uma verdade. E aí, onde está o Júpiter, vai entender assim como é que funciona melhor essa casa. Entendeu? Ah, vou estudar onde ele está lá. Tá bom, então a gente vê junto. Quem mais? Tá Quem mais? bom. Rodrigo, Oi, quem é? Cadê? Mais ninguém? A Bia tá com a mão levantada. Tá, parece a mãozinha no cantinho da imagem dela. Então vai, Bia, me fala. Gente, aqui é tipo notícia na última hora, né? O trem acontece em tempo real. Eu Ah, tem a acabei, mãozinha. Agora que eu entendi. minha mãozinha tem. Eu acabei de chegar em casa da reunião da catequese, ok? Eu fiz a crisma esse ano, tenho 40 anos. Eu moro no interior aqui em Portugal. E aí, desde que eu fiz a crisma, todo mundo fala comigo: você tem que ir para catequese, você tem que dar catequese. E sabe o que que eu entendi? O porquê que eu preciso ser catequista, né, e ajudar nesse processo? É exatamente para poder romper com todos esses dogmas, esses paradigmas, essas coisas erradas. Hoje caiu um negócio no meu colo. Tem um bispo que foi excomungado da Igreja Católica que faz cura e libertação. O padre reclamou, eu fui na missa hoje, o padre falou: esse bispo é um absurdo. Aí, de repente, aparece uma das senhoras que estava na missa e fala: olha, é você, professora, não acredito, maravilhosa. Então, a Lê mandou uma mensagem aqui. O que que aconteceu? A senhora que está com câncer, ou seja, ela está no extremo do que você falou da casa 8, né? Ela está morrendo. Ela foi lá no tal bispo. Aí o que que o bispo fala? Que reiki é do capeta. Eu falei, cara, sensacional, isso aqui é tudo casa 8, é muito casa 8. Eu sou reikiana, terapeuta, astróloga, católica, batizada, crismada, tudo mais, e catequista, certo? Só que é muito do que você trouxe, e te agradeço imensamente, porque caiu assim no momento perfeito e exato, em cima do acontecimento, que é essa capacidade que hoje eu tenho, como terapeuta e astróloga, de perceber esses movimentos acontecendo na vida. E não é porque eu trabalho com astrologia, mas é porque a gente vai desenvolvendo essa habilidade de entender a gente, né? De descobrir nossos limites, tanto para um lado como para o outro. E essa casa 8, meu Deus do céu, agora eu entendi. Agora eu entendi. Eu tenho casa 8 em escorpião, metade escorpião, metade sagitário. E tem lá em Sagitário tem Júpiter e Urano. Olha, o que que eu movi, exatamente o movimento que eu sinto que eu estou fazendo agora.
que é um movimento de romper mesmo com essas coisas, de trazer uma coisa nova, tanto para a minha vida como para a vida dos outros. Surreal, surreal. Obrigada, obrigada. Foi incrível. Não é E, nem dúvida, mas é assim, é uma constatação de tudo que você trouxe. Você foi falando, eu falei, meu Deus, é isso. Acabei de viver isso agora, tipo, meia hora atrás. Meia hora antes de começar a aula. legal, Obrigada. legal. Rodrigo, Vai lá, Rodrigo, Rodrigo, não é à toa que casa 8 é uma coisa brava, né? É uma coisa forte pra mim também, porque eu tenho Sol e Lua nela, né? E apesar da Lua estar em Sagitário, mas está tudo lá. Lua quadrada com Plutão, bom. E acabei de saber uma notícia aqui do meu prédio, um vizinho que faleceu. Olha que doido. Hoje. Eu tive a notícia agora, na aula, na hora da aula. Olha só, casa 8 aí, chamando, mostrando, né? Né? Queria só relatar isso. tá bom, sim. Obrigado. Quem mais? A Célia? Quem é Célia? Oi, Rodrigo, boa noite. É a primeira vez que eu estou conseguindo entrar online ao vivo Já no chegou na grupo. casa 8? Já cheguei na casa 8. E eu vou falar uma coisa, conforme eu fui ouvindo você falar do seu avô, tudo, eu até chorei, porque aí eu lembrei do processo que eu passei com o meu pai, do falecimento do meu pai também, né? Que já tem quase 8 anos. Eu também fiz acompanhava, estava com ele no hospital. Isso que você falou, quando a gente percebe quando a pessoa está morrendo. E para mim, o mais impactante é depois que a pessoa morre, não é mais a pessoa. Para mim, isso ficou. Já tinha ficado claro quando uma tia minha faleceu e meu pai ficou mais evidente. É muito impactante a gente olhar para a pessoa falecida, não é mais a pessoa. Realmente, aquela fagulha, aquela centelha se foi. É muito, muito. Bom, é a morte, né? As faces da morte mesmo. Casa 8, né? Então, aí eu fui lembrando também dessa ligação com família, tudo, me emocionou bastante. Minha casa 8 abre em Câncer, finzinho já de Câncer. A maior parte da minha casa 8 tá em Leão. Também não tenho nenhum planeta, mas a Lua, como regente, está na 12, em Sagitário. E eu tenho Netuno conjunto à Lua também. Então, eu tenho essas duas casas muito conectadas, a casa 8 e a casa 12. Enfim, é isso. Obrigada, obrigada. E, infelizmente, só hoje que eu consegui finalmente entrar online, ao vivo, com você. Que Obrigada legal. por essa oportunidade. Seja bem-vindo aí. Muito feliz. Que legal. Casa 8 e 12, né? Enfim. Quem mais? Glória? Cadê a Glória? Tem que ligar o microfone. Rodrigo, acho que você consegue abrir o dela. Ah, cadê? Consegue abrir, Val, para mim? O dela? A Val tá me ajudando. Tá, enquanto a Glória não consegue, vamos para a Fabi, que eu vou ver aqui como é que eu abro. Vai lá, Fabi. Bom, eu tô assim impactada. É, é um assunto pesado, mas não sei se porque a minha casa 8 começa ali nos 29 de Libra, então ela é praticamente toda em Escorpião, né? Eu tenho Urano, Vênus e o meu nó do norte também na casa 8. Então,
embora tenha sido uma aula, embora seja um assunto pesado, a forma com que você traz é de muita leveza. Então, assim, desmistificou muita coisa para mim que eu já venho estudando e é muito interessante ter um olhar diferente e um olhar leve sobre a Casa 8. Porque mesmo você falando sobre, né, alguns assuntos tristes e falando de superação de crises e tudo mais, eu acho que tornou a aula leve, sabe? Assim, parabéns, muito obrigada. Só para agradecer mesmo. Obrigado, obrigado. Tamo Oi, junto. consegui. Ah, fala agora. Primeiramente, fantástica. A gente conversa toda quinta-feira aqui, é numa sequência, não abro mão desses dois horários. Falar dessa Casa 8 eu descobri a partir dos nossos encontros, onde é que eu me encontrava e todo o meu processo individual. Um prazer enorme estar vendo aí as colegas desse encontro, né? A gente ficou grata em você acolher essa sugestão de a gente estar falando. E o meu Sol é em Áries, na Casa 8, você sabe, meu Mercúrio em Áries, na Casa 8. Vida e renascimento, eu acho que desde que eu nasci, com certeza, né? Só para vocês terem uma noção, eu fui considerada prematura e quase não dei conta de chegar aqui nesse planetinha. Mas cheguei e hoje eu tenho 67 anos, consciente da minha missão, e o Rodrigo tem sido, assim, um mestre, né, nesse aprendizado. E é intensa a Casa 8, é intensa. Para quem eu uso turbante, não é apenas por adorno. Eu sou iniciada em matriz africana há 36 anos. As dificuldades dentro do campo da religião, das religiosidades, tudo isso que ele narrou, eu vivi, e hoje eu tenho a plena consciência de que eu hoje sou movida pela fé a partir do meu autoconhecimento. E estudo, muito estudo. Se eu for falar muito aqui, Mercúrio em Áries, ele vai dizer, chega! Mas eu precisava fazer essa declaração. As questões dos lutos dentro de família, eu participei de quase todos, muito intensos, de pai, mãe, irmãos, né? Inclusive uma irmã com parte ontem, dia 27, no dia 27, mais de 30 anos do falecimento dela e de um bebê por parto. Então, eu sei exatamente a experiência desse viver e morrer, e hoje eu estou renascida, porque eu me encontrei, estou me encontrando, e muito consciente da minha missão, aí, depois das conversas com o Rodrigo, da sacerdotisa, da mestra de si mesma. Obrigada, Legal, Rodrigão. Estamos juntos. muito legal. Kátia, Ah, pronto. Então, só para te agradecer também, gostei bastante aí da sua live. Também tem o Sagitário na 8, né? Essa questão dessa busca do transcendente. Tem o Netuno também na 8. E Nó do Norte na 8, que é trabalhar isso mesmo, né? Dessa transformação à espiritualidade. E acho que o desapego também, né, Rodrigo? sim, com certeza. Tem muito isso também, né? Não é fácil. E Júpiter na 11, grupos em peixes. Então, tem muito a ver também tudo isso aí. A gente está conectada, né? É isso aí. Quero te agradecer. Feliz, Tá bom? feliz. Bem-vinda aí. Que legal. Obrigada. Quem mais? Rodrigo, Ah, a Bia, de novo. Só ah, um pequeno detalhe.
Ontem eu fui num cemitério, fui num funeral aqui da cidade do interior. É muito diferente do que eu estava acostumada. E as pessoas realmente, a gente não sabe lidar com a morte, né? A gente não percebe isso. E o que ficou claríssimo para mim é que o quanto a gente escolhe sofrer, né, por causa do outro, porque a culpa é do outro, porque eu estou tomando conta do outro, e decide não viver a própria vida. Eu fui cumprimentar a filha da pessoa que tinha falecido, uma senhora de 95 anos, faleceu, e ela falou: Ah, eu tô com a minha mãe desde que eu nasci. Aí eu falei: Ô, minha querida, agora você vai ter que viver sua vida. Aí é chocante, né? E é muito isso. É decidir a gente ser ser quem a gente realmente é. E engraçado que foi a segunda vez que eu fui nesse cemitério, só agora em setembro. Então, assim, é processo total, né? Eu já tinha ido lá antes, nesse sentido de eu estou me preparando para poder morrer. E parece que ontem, quando eu fui lá, renasci. Saiu de lá uma nova versão de mim. E é muito louco como, porque a gente está passando por uma fase da humanidade em que precisa ter essa maturidade espiritual, né? Se a gente não tiver, vai ser muito difícil, porque a culpa é do outro, o outro morreu, culpa dele, eu tô sofrendo culpa do outro que morreu, que não devia ter morrido. E é muito mais fácil terceirizar, né? E olha, que aula, meu Deus do céu, tô tremendo até agora, tô impactada. Socorro, obrigada, E muito eu bom. pulei as partes sólidas, hein? Hã? E eu pulei as partes difíceis. Não, Enfim, foi incrível. mais alguém não? Se vocês puderem abrir a câmera, deixa eu printar, como de costume, para pôr no Instagram ali. Quem mais? Falta abrir a câmera. Printar. Quem mais? Rosário, Vera, Alessandra, Mariana, a Sônia. Quem mais pode abrir a câmera? Lê, Vera, Maria Lina. Então é isso. Agradecer de estar com vocês. Ninguém tem mais dúvida. Presente, dividir, poder trocar, reforçar. Depois eu vou mandar no grupo lá a divulgação desse workshop que vai acontecer no dia 10. Vai ser um dia só, vai ser muito legal. E na próxima quinta-feira a gente embarca na Casa 9, né? Que já é uma casa de transcendência, de espiritualidade, essas questões aí. Tá bom? Rodrigo, Rodrigo, qual que eu... rápido, Ah, Quem falou? eu queria... Bom, pode deixa falar. eu... Oi, eu queria fazer uma pergunta sobre o workshop, se ele vai ficar gravado, se depois a gente... Ou é presencial, como que vai ser? Ou isso você vai mandar os detalhes lá no grupo? Eu vou mandar os detalhes no grupo, vai ficar gravado sim, para quem conseguir, quer dizer, para quem fizer a inscrição e não conseguir estar, não conseguir pegar inteiro, aí depois a gente passa a gravação. Obrigada. Rodrigo, Oi. sobre o que você falou sobre inferno astral, que as pessoas perguntam se existe ou não. Coincidência também ou não, muitas coisas acontecem um mês antes do aniversário. Acidentes, desencarnes. Você já não percebeu isso? Sim. Pois é, acho que é por isso até que existe essa fama, né, do inferno astral, né? Sim, sim. Ok. Gratidão, muito, muito boa a sua aula, muito profunda, como você é, né? Muito profunda.
Eu tenho a sorte de ter a casa 8 em Libra, né? Ah, não sei quem falou que foi leve e tal. É que eu tenho um monte de coisa em Libra, mas na casa 8. Então, eu vou levando com jeitinho, vou levando com jeitinho, mas dá certo. Ô, Rodrigo, você tem gêmeos na casa 4? Gêmeos interceptado na casa 4. Achei interessante a cura da raiz familiar acontecer através de uma conversa, né? Achei bem bonita a história. E você sabe que eu tenho que ir também na casa 4, né? Olha só, que legal. E o Mercúrio está em Sagitário lá na 10, se eu não me engano, não é que Mercúrio, você Mercúrio falou? está em Sagitário. Exato. E o regente do seu ascendente está em Capricórnio ou ainda está em Sagitário? Está em Sagitário ainda. Está em 28 Sagitário graus. ainda? 28 graus, Ah, Sagitário. interessante. Você foi falando, eu fui pensando aqui no seu mapa e Depois eu mando ele. legal. Eu já tinha Isso, mandado, mano. depois eu vou mandar ele de novo. Joia, muito legal. E posso fazer só um comentário que ela falou que a gente fica vulnerável a morrer, né, perto do aniversário. Tem uma coisa que eu acho muito interessante que a gente pouco pensa nisso, que a casa 5 faz quadratura com a 8, né? Leão e Escorpião ali. E Leão, como regente do coração, tem aquela história do fio de prata, né? Que é o fio que conecta o coração. Então, quando a gente está. Essa história de casa 8 e casa 5, elas estão muito conectadas nesse sentido, né? De se Sim, você erra o alvo, que é errar o próprio coração, você entra em crise lá na casa 8. É legal pensar nisso também. Só sim. isso que eu queria complementar. Que Valeu, legal, obrigada. que legal. Muito legal. É bom estar com vocês. Eu me sinto aqui, falo tudo em casa aqui, enfim. Mas é isso. Então, ótima noite, ótima semana. Obrigado por vocês estarem aí sempre. Vamos que vamos. Acho que compartilhar e crescer junto, é dividir, enfim, é tudo isso aí. Tá bom? Beijo, 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 beijo.